Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, a conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é continuação do último vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre um assunto interessante que eu ainda não li, tá? Vou fazer ainda a apresentação para vocês, vou aproveitar e vou ler junto, estou curioso, que é sobre a tragédia do arrebatamento. Então vamos ver a visão desse autor aqui, do Gary Wayne, sobre o assunto, certo? No próximo vídeo. Hoje o assunto então é a continuação do vídeo passado. Olha só. Antes de começar, lembrando a área de membros, o link está abaixo, custa $7 por mês, você acessa todos os cursos do canal, todos esses e mais esses aqui durante o mês, e já está disponível lá o Casamento Bíblico nível 1, Conquistando a Força da Harmonia. Quem tiver interesse nesses cursos aqui, está tudo lá na área de membros. Você pode adquirir individualmente, tem também os links abaixo com desconto, mas na área de membros você paga $7 por mês e você acessa qual curso você quiser, mais do que um, pode fazer 2, 3, 4, quanto você conseguir fazer no mês, certo? E todo mês tem um curso novo. Pois bem, então vamos lá. O novo Nimrod. O anticristo se tornará a sua própria religião, a nova religião de seu patrocinador. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. A gente vai parar aqui, ó. Ele se apoiará e se exaltará sobre tudo o que chama Deus, para que se instale no templo de Yah, proclamando-se ele. Ou seja, ele vai tentar se colocar como o próprio Criador. Pois bem, olha só. Apocalipse, capítulo 13, versículos de 5 a 8. A besta recebeu boca para proferir palavras orgulhosas e blasfemar e para exercer sua autoridade por 42 meses. Ele abriu a boca para blasfemar contra Yahweh e para difamar seu nome e sua morada e aqueles que vivem no céu. Ele recebeu poder para fazer guerra aos santos e conquistá-los. E ele recebeu autoridade sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Bom, continuando. E de acordo com os documentos desses conspiradores do tempo do fim, temos o seguinte: o rei dos judeus será o verdadeiro papa do universo, o patriarca da Igreja Internacional. Diz aqui documento então do pessoal que ele vai já citar. Ok, todos os direitos internacionais, direitos humanos e direitos constitucionais serão destruídos assim que o antimessias tomar o poder. A gente está vendo os direitos humanos já começando a ser destruídos, certo? Então, bom, vamos lá, continuando aqui. Espere que essa ação ousada seja justificada como apenas temporária, mas os direitos nunca serão devolvidos. A liberdade deixará de existir quando o anticristo sequestrar o poder. Bom, ele escreveu isso aqui muito antes do tempo de hoje, certo? Eu acho que uma década ou duas atrás. Então, é interessante o comentário dele. Às vezes parece que a gente assim tá bem próximo de acontecer algo. Eu ainda tenho assim a impressão que vai demorar. Mas o autor deste livro aqui, ele tem certeza que é agora, nesse momento, por agora. Pois bem, eu ainda acredito que vai demorar ainda um bom tempo, muito tempo. Mas tudo isso por causa daquela questão que a gente já discutiu aqui do Phantom Time. Mas o autor aqui, ele pensa que é agora. Pois bem, olha só, continuando aqui. Em Daniel capítulo 7, versículo 25. Ele falará contra o Altíssimo e oprimirá seus santos, e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues a ele por um tempo, 2 tempos e meio tempo. Bom, continuando. Além disso, de acordo com as doutrinas dos conspiradores pré-diluviano, o reinado do antimessias será uma ditadura brutal imposta pela violência e tirania. Além disso, os conspiradores da Rex Deus, certo? Esse grupo aqui que a gente já vai falar dele depois, não hoje, mas mais para frente, irão usurpar e censurar completamente os meios de comunicação, promovendo apenas os valores e atributos positivos do novo regime. Olha que interessante, ele escreveu isso aqui faz tempo, hein? Censurar os meios, todos os meios possíveis. Sei. Bom, continuando aqui. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas nunca ouvidas contra o Criador. Deus, colocou aqui Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete,
pois o que foi determinado deve acontecer. Essa parte é boa, realmente. Aqui Daniel capítulo 11, versículos 36 a 38, a gente vai continuar lendo. Mas olha só, pois o que foi determinado, lá no início, foi determinado, deve acontecer. Ele não mostrará nenhuma consideração pelos deuses de seus pais ou aquele desejado pelas mulheres. Nem ele respeitará nenhum deus, mas se exaltará acima de todos eles. Pois bem, o antimessias ele será uma besta espiritual do próprio Satanás, usado para caluniar Yahweh em todas as oportunidades. Então o antimessias ele não é um capeta, certo? Ele é um indicado aí do capeta. Pois bem, os homens adoraram o dragão porque ele deu autoridade à besta e eles também adoraram a besta. Está em Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Ou seja, os homens adoraram o dragão porque ele deu autoridade à besta. Ou seja, o dragão aqui, o Satanás. Porque ele deu autoridade à besta. E eles também adoraram a besta. Nas palavras da Rex Deus, abre aspas, então nos será possível dizer aos povos do mundo, dai graças a Deus, entre aspas, no caso aqui Satanás, e ajoelhai-vos diante daquele que tem na sua frente o selo da predestinação do homem, para o qual o próprio Deus conduziu sua estrela para que ninguém mais, exceto ele, pudesse nos libertar de todas as forças e males mencionados anteriormente. Ok. A Bíblia registra as palavras do anticristo, que são, basicamente, subirei acima do cume das nuvens, farei-me semelhante ao Altíssimo. Está lá em Isaías capítulo 14, versículo 14. Ele se posicionará contra o Criador e os santos, exatamente como Nimrod havia ameaçado fazer e os titãs pré-diluvianos fizeram. Somente desta vez o anticristo entrará em guerra com Yahweh e com todo o exército celestial. Satanás terá arquitetado seu grande plano, mas os santos leais permanecerão fiéis, proclamando seu testemunho do verdadeiro Elohim do universo. Desta vez, o futuro Nimrod tentará enfaticamente derrotar o Criador. Abre aspas. Ele cresceu até alcançar o exército do céu e jogou parte do exército estrelado na terra e os pisoteou. Ele se estabeleceu como grande príncipe do exército. Está lá em Daniel capítulo 8, versículo 10 a 11. Ou seja, ele vai ter algum sucesso durante algum tempo. O império do antimessias pode muito bem ser preenchido com o ideal ilusório de que fará parte do governo galáctico, membro de um seleto grupo de seres que governam o universo repleto de formas de vida inteligentes, muitos dos quais estão em guerra com as forças do mal, liderado por Yahweh. Ou seja, a visão dele é que vai vir algo aí, um engano alienígena, a visão do autor aqui, certo? E esse engano alienígena, o anti-messias no caso, ele vai dizer o seguinte, não, a gente está lutando lá em cima, tá vendo aquelas estrelas caindo, ó? Tá vendo essas coisas caindo? A gente está lutando lá em cima, a gente tá ganhando inclusive, ok? E agora a gente vai aqui organizar as coisas e vocês vão, na verdade, estar comigo aqui e eu vou ser aqui o novo líder. É uma visão, ele está colocando aqui a visão dele porque realmente tem algum sentido. Bom, testemunharemos encontros galácticos, ou seja, de seres diferentes, e guerreiros visíveis e físicos, assim como Daniel afirmou que o antimessias e os anjos caídos capturariam parte das hostes celestiais nos últimos 3 anos e meio. Lembre-se, os anjos das trevas do abismo já terão sido liberados para assombrar a terra, começando no início do período de tribulação de 7 anos. Bom, ele está colocando isso no início do período de tribulação, então quando começar o período de 7 anos, no caso aqui, na visão dele, já vai ter anjos aqui. Deve-se esperar que alguns dos seres celestiais leais a Yahweh sejam torturados e humilhados em um espetáculo público, mas não mortos, pois são seres imortais. Eu não penso isso aqui, não me parece que faz sentido, mas estou pondo para vocês aqui porque ele colocou, então estou explicando o que ele colocou no livro. Ele pensa que o antimessias vai ter algum sucesso nessa guerra contra os anjos do Criador. Alguns vão cair, ele vai pegar esses anjos como se fossem ETs também, só que os dos ETs maus, e ele vai fazer algo mal com esses anjos. É essa a visão dele.
O mundo e o universo parecerão estar em guerra aberta no céu, com os santos terrenos que permanecem para sempre leais a Yahweh e a Yahusha sendo massacrados como traidores da terra, e uma batalha galáctica sendo travada no céu para que todos observem. Esse negócio aqui que ele coloca, galáctica, batalha galáctica e tudo mais, para mim parece uma idiotice. Porém, como a gente vive num mundo onde só tem idiota, quase, esses caras aí, os caras se vestem de Star Trek, se vestem de Star Wars, se vestem de Spock, vão pros congressos, etc. Lota, fica lotado. A gente já falou isso aqui outro dia, acho que um ano atrás. Lota, os caras tudo vestido de ET e de coisas que não existem. Bom, basicamente, se o mundo está repleto dessas pessoas aí, parece que é um engano razoável. Eu sei que para pessoas normais isso aqui não faz muito sentido, mas levando em conta que o mundo tem um bando de gente maluca, eu acho que faz algum sentido. Bom, um sentimento iludido de sacrifício será o preço pago pelos humanos para ganhar assentos na mesa galáctica, como revolucionários da luz. Entenda claramente que esta guerra galáctica realmente alcançará os céus. Vai ter uma coisa acontecendo no céu. Pois bem, de novo, outro ponto aqui. Tem pessoas que são aí de entidades espíritas, etc., tal, que acreditam realmente que fazem contatos com seres de outros mundos, de outros planetas, etc., tal. São pessoas assim muito zen, essas coisas todas. E bom, para essas pessoas pode parecer razoável. Então assim, por mais que pareça ridículo para a gente aqui que lê a Bíblia, para as pessoas que acreditam nesse monte de estrume que o pessoal coloca na televisão, bom, pode ser. Agora continuando. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram de volta, mas ele não era forte o suficiente e eles perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado para baixo, aquela antiga serpente chamada Diabo, Satanás, que leva o mundo inteiro ao erro. Ele foi lançado à terra e seus anjos com ele. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Ou seja, alguma coisa a gente vai ver acontecendo no céu. Por mais longo e breve que seja, que seja esse encontro galáctico, o resultado disso será o banimento de Satanás e seus anjos caídos para a terra pela última parte dos 3 anos e meio desta era. Ou seja, o capeta vai cair também. Tudo isso acontecerá para que todos aqueles que estão destinados a ser enganados sejam enganados. E tudo o que deve acontecer, aconteça. Ou seja, sim, é a predestinação, como a gente já falou. Os que vão, já está definido que vão ser enganados, ponto. O anti-messias tomará sua posição e mudará eventos definidos. Mas no final ele irá falhar, pois seu reinado durará apenas 3 anos e meio, curtos, mas infelizmente destrutivos. O anticristo provavelmente declarará que seu império rebelde é de alguma forma um governo celestial galáctico. Abre aspas. Dissestes em teu coração, subirei ao céu, vou erguer meu trono acima das estrelas de Á. Sento-me entronizado nos montes da Assembleia, nas alturas mais altas do monte sagrado. Está lá em Isaías capítulo 14, versículo 13. Bom, o Lord Maitreya, sei lá quem que é o cara aqui, o nome que os teosofistas dão ao antimessias, alcançará o que Nirod não conseguiu. O império dele alcançará poder e força suficiente para criar uma ilusão plausível. E de fato, o antimessias e Satanás têm o poder de resistir e fazer guerra a Yahweh dos exércitos. Ou seja, eles vão conseguir, durante o tempo que o Criador definiu, fazer algumas coisas. Aqueles que não são sólidos em sua fé e em seu conhecimento das Escrituras descobrirão que é impossível peneirar uma ilusão tão poderosa. As pessoas vão acreditar. O antimessias e seus discípulos delirantes não apenas promoverão sua causa para ser a verdade e a luz, mas também se engajarão na campanha publicitária mais negativa que o mundo já testemunhou, caluniando seus rivais. Yahusha, o Messias verdadeiro, e Yahweh, e o monoteísmo, obstinadamente determinados a pisar na verdade.
Bom, uma figura antiga aí do pessoal. Pois bem, tem um monte de gente hoje em dia, inclusive, só um comentário aqui parando. O pessoal gosta, tem uns negócios de celular que o pessoal vai lá e coloca chifre na própria pessoa para fazer imagens e vídeos com chifre. Eu não sei o que essas pessoas têm na cabeça, mas assim, as pessoas, bom, vão amar o figura aí, este aqui. As pessoas vão. Infelizmente é isso. Bom, mostrou na televisão e disse que é bom, o pessoal fala, deve ser verdade. Não é verdade? Continuando. Assim como eles acreditam que os seguidores de Yahweh os caluniaram, eles também caluniarão Yahweh e Yahusha e os santos de maneira desconhecidas e inimagináveis. As escrituras dizem: a besta recebeu boca para proferir palavras orgulhosas e blasfêmias, e para exercer sua autoridade por 42 meses. Ele abriu a boca para blasfemar contra Yahweh e para difamar o seu nome e a sua morada e os que vivem no céu. Apocalipse 13, versículos de 5 a 6. Além disso, abre aspas, o rei fará o que quiser. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas inéditas contra Yahweh. Está lá em Daniel, capítulo 11, versículo 36. Bom, o que será dito e feito não sabemos, mas a calúnia será derramada em proporções inimagináveis. A mancha fará com que os insultos mesquinhos lançados por Nimrod pareçam brincadeira de criança. A rebelião será a batalha final de nossa era, onde o antimessias tomará sua posição apoiado por Satanás, os anjos caídos, demônios, Jin e as pessoas iludidas da Terra. A tal da guerra galáctica terá chegado à Terra. Abre aspas. Ele armará suas tendas entre os mares na montanha sagrada. Mesmo assim, ele chegará ao seu fim, e ninguém o ajudará. Está lá em Daniel, capítulo 11, versículo 45. Então, eles reuniram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Então eu vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazer guerra contra o cavaleiro do cavalo branco e seu exército. Mas a besta foi capturada e com ela o falso profeta que havia realizado os milagres em seu nome. Está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, capítulo 19, versículo 19 a 20. E a Yahusha intercederá antes que o mundo seja totalmente destruído pelo antimessias, derrotando seu exército e capturando ele, o falso profeta, e todos os imortais caídos, banindo-os para o tormento eterno no lago de fogo. Gostei do cara. Pelo menos o cara, esse cara sabe que tem um lago de fogo, ele é eterno e esses caras aqui vão ficar lá dentro queimando eternamente. Bom, gostei do cara. Não é o cara que foge do assunto. Tem pessoas que dizem, não tem nada disso, não tem lago de fogo, não tem inferno, não tem nada. Sei, vai vendo. Continuando aqui. E esse cara aqui, dá pra perceber que é um estudioso, é uma pessoa assim bastante centrada. Tem algumas coisas que ele fala que parece absurdo, mas quando a gente vê que o mundo que a gente vive é o mundo dos absurdos, com um monte de gente que só fala absurdos, liga a televisão pra ver absurdos e acredita nos absurdos da televisão, a gente começa a pensar, bom, talvez algumas coisas aí façam algum sentido. Continuando aqui. O que o anticristo tentará realizar é a mesma rebelião que Nimrod planejou há tantos anos em Babel. Se Iá tivesse permitido que eventos ocorressem em eras passadas, teríamos testemunhado um grande número de candidatos iludidos, mas qualificados e dispostos que teriam alegremente ter sido o rei ou a besta. Talvez um nome, Nephilim, seja infame hoje como o antimessias da época pré-diluviana. Assim como o futuro anticristo será infame. Talvez Nimrod seja o antimessias ou Menés do Egito, homens notórios como Azurbanipal, Senaqueribe, Tiglat-Pileser ou Salmaneser da Assíria, Nabucodonosor da Babilônia, Ciro da Pérsia, Alexandre da Macedônia. O antimessias, ele virá equipado com habilidades sobre-humanas. Deve-se esperar o disfarce de um pacificador. Ou seja, vai se apresentar, obviamente não vai chegar na Terra falando o seguinte, não, eu vim aqui fazer todas essas baixarias. É óbvio que não. Ele vai ter a aparência de um pacificador. Concordo com ele nisso. Sua experiência política e de negociação será incomparável, mais uma vez apoiada pela negociação bem-sucedida do Pacto da Morte. Sua mente irá computar em um nível de gênio, particularmente no que diz respeito a assuntos espirituais.
O antimessias será pré-selecionado do estoque superior da Rex Deus, que é esse grupo aí, que depois a gente vai falar. Testado e preparado para saber como usar seu cérebro genial e sua capacidade aparentemente ilimitada. O antimessias será visto como o melhor guia espiritual enviado à humanidade para conduzi-la ao próximo plano de existência. E assim, hoje em dia, as pessoas elas olham a Bíblia e elas não entendem, não entendem que tem regras, que essas regras são importantes, que essas regras, se todo mundo seguir, deixa todo mundo feliz. Elas não entendem isso. Os guias espirituais de hoje são mais ou menos assim: não julgue, faça o que você quiser, que isso é da lei, essas coisas todas. As pessoas amam isso, porque elas gostam de fazer baixaria, certo? Pois bem, ele parecerá resolver a maioria, ou se não todos, os problemas do mundo, e venderá essas ideias como nenhum outro. Pode-se esperar habilidades oratórias que hipnotizarão as massas, semelhante ao que Hitler fez. Mas nesse caso, todos terão uma atitude pacífica e positiva inicialmente. No futuro, o falso Messias vai seduzir o mundo. Seu povo o amará como nenhum outro. As pessoas do mundo ficarão maravilhadas com ele, perguntando: quem é como a besta? Puxa vida! O mundo inteiro ficará surpreso e seguirá a besta. Está em Apocalipse, capítulo 13, versículos de 3 a 4. Depois, olha só, ele vai invadir o reino quando seu povo se sentir seguro, e ele vai apoderar-se por meio da intriga. Daniel, capítulo 11, versículo 21. O povo reconhecerá a autocracia do falso Messias, mas concordará, inexplicavelmente glorificando, com uma devoção que beira a insanidade. A aura da autoridade do antimessias inspirará uma reverência insuperável e mística dos joelhos diante dele. Um temor reverente diante dele de todos os povos. O antimessias intrigará e surpreenderá o mundo, porque fará o que é continuamente inesperado e imprevisto. Assim como Napoleão surpreendeu o mundo de sua época, ele também o fará. Napoleão introduziu estratégias e táticas novas e controversas para a guerra e governo. Ele mistificou outras nações e exércitos, hipnotizando-os por meio de suas intrigas, movimentos imprevistos e os riscos em que frequentemente apostava e ganhava. O antimessias, assim como Hitler, Napoleão e Alexandre, por um breve e sangrento período, parecerá ser o mestre da intriga e do caos. O novo Nimrod será possuído pelo espírito do antimessias, de acordo com as escrituras, provavelmente, nesse caso, Abaddon ou Apólyon. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, afirma claramente isso. Abre aspas. A besta que você viu antes era, agora não é, e sairá do abismo e irá para a sua destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo ficarão surpresos quando virem a besta, porque ela já foi, agora não é, e ainda virá. Espere que Abaddon / Apólyon do Apocalipse seja realmente identificado como Azazel, o destruidor do mundo pré-diluviano. Lembre-se, Azazel e todos os anjos rebeldes mais uma vez serão libertados do abismo nos últimos dias. Bom, uma figura aí. E continuando. Nimrod se esforçou para converter o mundo inteiro à religião de Babel. Ele forçou todos os povos do mundo a vir e prestar-lhe homenagem divina. Ele se estabeleceu como um deus, de acordo com a lenda judaica, e ergueu um assento de imitação que chamou de o trono de Deus, assim como o antimessias também fará. Nimrod fez guerra contra o exército do céu, atirando flechas aos céus e se esforçando para matar o exército celestial. Pelo menos é o que diz aí algumas lendas. Ele tentou, né? Bom, que custava tentar, ele pensou, né? Bom, assim como o antimessias também fará. A era de paz prometida pelo futuro Nimrod irá se transformar em guerra, violência e assassinato. Mas é óbvio, com um mundo do jeito que está, que parece que o cérebro das pessoas tem o tamanho de uma noz, todo mundo fala, o pessoal fala aqui nos comentários: Afonso, como é que eu convenço os meus parentes que a Bíblia é verdade? Como é que eu convenço meus amigos? Pessoal, desculpa, já atrofiou o pensamento de muitas pessoas, não dá mais para fazer nada, ok? A gente tenta
Mas assim, se o Criador não pegar a pessoa e conduzir ela até a posição onde ela tem que estar, a gente não pode fazer nada. A gente pode só tentar. Tentou, não deu certo, pula. Continuando. Nimrod subiu ao poder por meio de sua astúcia, assumindo o poder absoluto como soberano singular e primeiro mortal a deter o domínio universal. Nimrod, de acordo com Ginsberg, possuiu por um curto período o poder da falsa bênção messiânica. Todos seguirão inexplicavelmente o antimessias, em espanto hipnótico, perguntando: quem é como a besta? Bom, na verdade não há nada de novo sob o sol, ou seja, tudo continua na mesma. E assim, a gente termina aqui, pessoal, e no próximo vídeo a gente vai dar uma olhada nesse assunto aqui que parece muito interessante, a tragédia do arrebatamento, ok? A gente finaliza, muito obrigado a todos. Ah, sim, e lembrando, link abaixo da área de membros, que custa $7 por mês, tem todos esses cursos aqui, mais estes outros cursos, incluindo o Casamento Bíblico Nível 1, que já está lá, certo? Quem está na área de membros, todo mês tem um curso novo. Bom, finalizando aqui, muito obrigado a todos pela atenção. Até mais.